E aí pessoal, tudo bem? Então nas últimas videoaulas aí a gente está implementando o cadastro de livros. A gente fez o cadastro, fez a partinha aqui para inserir, excluir uma imagem. E no início da videoaula eu pedi para vocês não preencher o campo código da editora, porque é um campo chave estrangeira. Então os registros aqui gravados têm que se coincidir com a tabela editora. Então supondo, se eu tenho uma editora cadastrada, eu vou ter um código, por exemplo, para a editora, e aqui eu tenho que informar o código dela. Se eu informar um código que não existe na tabela editores, ele não vai deixar salvar esse registro. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? É muito complicado a gente ter que ficar guardando quais são os códigos que existem. Então vamos supor, aqui vou abrir o meu banco. Olha lá, aqui eu tenho um livro, e se eu puxar aqui, vamos abrir a editora, acho que é mais fácil. Editora. Se eu abrir aqui, o editora, eu tenho os livros que essa editora tem. Então a chave primária de editora que vai para livro como chave estrangeira. Vamos dar uma olhada aqui nas relações. Aqui, relações. Então, esse daqui é o banco de dados que a gente fez. E aqui, eu tenho o editora, o ID editora liga com o ID editora na tabela livre. Então, os dados da tabela editora vai para a tabela livre. Vamos voltar aqui. Então, aqui, por exemplo, tenho o editora 1, aqui eu não tenho editora nenhuma. Aqui eu só tenho cadastrado uma editora. Então, se eu tanto por aqui pelo Axel como pelo Visual Studio, se eu tentar colocar o editor número 2 aqui, ele não vai deixar eu salvar. Olha lá, não é possível adicionar ou alterar o registro, pois é necessário que eles tenham registros relacionados na tabela editora. Então, como o código 2 não existe na tabela editora, ele automaticamente não deixa eu salvar. Se eu colocasse um código 1, aí ele deixaria eu salvar, porque existe um código relacionado. Mas então, se eu tiver 1000 editoras, para mim procurar saber qual que é o código de cada uma, vai dar um trabalho meio grande. E aqui no Visual Studio eu também teria que colocar o código da editora. Para economizar esse trabalho, a gente pode usar, que no Delphi a gente chama de DB Lookup. Ou seja, a gente preenche um combo box com os nomes das editoras, e a hora que a gente seleciona um nome de editora, em vez dele gravar o nome que a gente selecionou, ele vai gravar o código dela. Então vamos fazer isso daí. Vamos excluir esse campo aqui, text box da editora. Vou lá em toolbox, vou adicionar um combo. Lá. Combo box. Vou colocar no lugar aqui do campo onde que ele estava. Então coloquei. Beleza. O que eu vou fazer agora? Seleciono ele, vou em propriedades, e aí eu vou selecionar a propriedade data source. Propriedade data source, vou clicar na setinha, vou selecionar outros data source, project data source, então os data sources que estão dentro do meu projeto, vou selecionar aqui o meu dataset. E aí eu vou selecionar minha tabela editora, que eu quero pegar os dados da tabela editora. Beleza, selecionei a tabela editora, agora eu vou em Display Member. O que é o Display Member? É os dados que eu quero apresentar no meu Combo Box. Então qual que é a coluna da tabela editora que eu quero apresentar no Combo Box? Vou selecionar a coluna nome, então eu quero apresentar um nome no Combo Box. Agora, pessoal, eu vou no finalzinho das propriedades lá e vou selecionar a propriedade value member. O que é o value member? É o valor que vai ser retornado. Então, eu selecionei a coluna nome, só que o que vai ser gravado é uma outra coluna. Qual que é a coluna? É o ID da editora, que é a chave primária. Beleza? Então, o que eu troquei? Troquei a propriedade data source, display member e value member. Então, essas alterações elas se referem à tabela que eu estou carregando os dados no combo. Agora eu tenho que informar onde que eu vou salvar esses dados. Eu vou lá em DataBind
e vou selecionar aqui a propriedade Selected Value, então o valor que foi selecionado. Clico lá, eu vou salvar na tabela livro, e qual que é o campo? ID editora. Acabou, pessoal, só isso. Vamos salvar e aí vamos executar. Confirmou, cadastro de livro. Vou adicionar um livro. Código da editora. Igual qual que é o código que eu vou colocar? Vou selecionar o nome da editora. Então, editora A, vamos supor. Livro... teste 2. Clicar em salvar, registro salvo. Beleza. Vamos cadastrar aqui mais uma editora. Adicionar. Então vamos colocar aqui Visual Books. Clico em salvar. Salvou a editora. Então, se eu fechar aqui, ó, abrir de novo. Olha lá, editora A, editora Visual Books. Vou no cadastro de livro, livros. Então aqui eu tenho 1, 2, vou adicionar mais um. Na hora que eu clicar aqui já vai aparecer a segunda editora que eu cadastrei. E aqui eu vou colocar o nome do livro. Livro 3. Salvei. Legal. Então, já está com os nomes das editoras aqui. Se eu selecionar aqui, eu posso trocar. Beleza, vou fechar. Vamos dar uma olhada no banco de dados, o que está acontecendo lá. Vamos abrir o banco aqui. Vamos fechar. Vou fechar isso aqui. Vai. Na editora, então tem a editora A e o Visual Books que eu salvei. E se eu for no livro, é o que eu tenho? Editora 1, editora 1 e editora 2. Então ele vai salvar o código da editora. Então fica muito mais fácil associar o nome do que eu associar o código da editora. Então é isso aí, pessoal. Essa aula ela fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.